Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de física, e lembrando que meu nome é João Anderson Bata. Pessoal, dão uma moral. E aí, para a gente trabalhar com essa origem do movimento, a gente trabalha com três conceitos básicos aqui, que a gente vai trabalhar com o conceito de força, as leis do movimento, que são chamadas leis de Newton, e algumas aplicações que a gente vai fazer desses conteúdos. Vamos lá, então. Algumas aplicações da lei de Newton, beleza? A aplicação é top. Essa aqui, cara, é a mais legalzinha que vocês precisam aprender, ó. Sempre cai. Peso, beleza? Peso é uma força. Peso é uma força. Então, se é uma força, é representado por uma letra e é um vetor. Tem uma setazinha assim, ó. Também é chamado de força-peso. Então, às vezes, é muito comum a gente confundir peso e massa. Não, peso é uma coisa, peso é uma força, e massa não, massa é a quantidade de matéria. Para você entender o que é peso, é o seguinte, ó. Próximo ao planeta... Caramba, isso aqui ficou bem ruim, hein, professor? Isso aqui era o planeta Terra, viu, gente? Eu vou tentar fazer aqui, ó. O planeta Terra, para todo mundo aí que faz física e tal, a Terra, ela é esférica, né? Não é bem esférica, não, é ovoide. Significa que ela é meio achatada aqui. Mas a Terra é redonda, só para constar aqui, para deixar claro. Tá aqui, o nosso querido Brasil fica mais ou menos aqui. Essa bagaça onde a gente mora, aqui, beleza. Aí bem, aqui fica o Polo Sul, aqui fica a Antártida. Ok, esse aqui é o nosso planeta, maravilhoso. Nas proximidades da superfície da Terra, acontece um fenômeno muito interessante. Os corpos, eles são atraídos em queda livre, eles são atraídos em direção ao solo. E isso a gente viu na nossa aula, recebe o nome de queda livre, beleza? Recebe o nome de queda livre. Está aqui o nosso querido planeta Terra. Show de bola. E aí, quando você tem um determinado objeto, aqui, esse objeto, ele é atraído em direção ao centro da Terra, devido à chamada força gravitacional. Aqui vai ter uma força que puxa ela em direção ao centro aqui, ó. Essa força que puxa os objetos em direção ao solo, ela pode ser facilmente calculada com o nome de força-peso. Então, força-peso é a força que a massa ela possui em relação à aceleração da gravidade. G, aceleração da gravidade G. Então, vejam, entendam o mapeamento. A força, lá do princípio da dinâmica, é a massa vezes a aceleração. Só que aqui não tem aceleração. Vocês lembram que a aceleração, na verdade, é a aceleração da gravidade. Então, eu vou voltar aqui e vou substituir esse A por G. Então, vai ficar assim, ó. Massa. Aqui não era aceleração? Eu vou trocar por G, que é a aceleração da gravidade. No exato momento em que eu troco a aceleração pela gravidade, pela aceleração da gravidade, eu preciso trocar a força resultante. E eu preciso chamar ela agora de peso. Certo? Eu preciso chamar ela agora de peso. Então, o que é peso? Peso é a força que surge da interação da massa com a aceleração da gravidade. Aqui, ó. Peso. O que é peso? É a força que surge da interação da massa sobre a aceleração da gravidade. E aí vocês estão ligados que peso é isso aqui e massa é isso aqui, né? Então quando alguém pergunta qual é o seu peso, geralmente ele não pergunta o peso, ele pergunta a massa. Ah, qual é o seu peso? Ah, eu peso 80 quilos. Bom, isso aqui não é o seu peso, isso aqui é a sua massa. Para saber o seu peso, você tem que pegar esse 80 e multiplicar por G, que vale 10. 80 vezes 10 dá um peso
de 800 newtons. Como é força, força tem que ser dada em newtons. Peso vale 800 newtons. Então, se você tem 60 quilos, você pode chegar aí para sua mãe, né, seu marido, sua esposa, e dizer assim, minha filha, eu tenho 600, eu tenho um peso de 600. Porque lembra, se você tem uma massa de 60 quilos, qual é o seu peso? Lembra, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser a massa, que é 60, vezes a gravidade, que vale 10. 10 vezes 60, 600 newtons. Então, o seu peso é de 600. Saca a ideia? Então, peso. Peso é uma força. Isso aqui, lembra? Isso aqui é uma força. E ela surge da interação entre a massa dos corpos com a aceleração da gravidade. Ah, cara, isso aqui ficou muito bonitinho, não ficou? Esse slide aqui ficou top. Se eu fosse vocês, eu tirava um print disso, ou uma foto, ia lá no Instagram e colocava assim, @professor Johnson Bata. Se eu fosse vocês, tá vendo? Mas, como eu não posso fazer isso, cara, acho que eu vou tirar uma foto aqui e fazer isso, quer ver? Espera aí rapidão, galera. Deixa eu só tirar essa foto aqui para poder colocar lá no Instagram. Show! Eu vou esperar vocês me marcarem lá, viu? Essa é a primeira aplicação. Força-peso. Beleza? Força-peso. Então, bora lá. Fazer essa questão aí, vocês aí. Estão em casa, então todo mundo tranquilo. Tá todo mundo entendendo tudo. Calcule o peso dessa maçã aqui. Vamos lá, vamos pensar aí. Por que dá 800? Porque é 80, beleza? 80 o quê? 80 quilos. E aqui? Hein? Entenderam a maldade aí do professor? Aqui não é quilos. Aqui está em gramas. Então tem que transformar em quilos. Isso aqui é quantos quilos? Você precisa, a massa precisa estar em quilogramas. Então aqui tem 800 gramas, que vale 0,8 ou 0,800 quilos. Agora sim, depois que eu transformei em quilos, eu vou lá, a força é igual a massa vezes a aceleração, mas aqui eu não estou trabalhando com isso. Eu estou trabalhando com o peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, o meu peso é a massa, que é 0,8 ou 0,800, vezes a gravidade, que é 10. Isso aqui dá quanto? 8 newtons. Haha, sentiram aí a maldade do coração do ser humano? Sempre olhem as unidades, não vamos tomar assim, fazer conta rápido e tal. Não, ó. Ele está te dando só isso aqui, então fica tranquilo. A gravidade tu adquire como sendo 10, mas a massa, tome cuidado. Às vezes vai vir em toneladas, às vezes vai vir em gramas, às vezes em miligramas. E aí você precisa ter essa maldade aí no coração de saber que às vezes você vai precisar transformar isso aqui. Agora que vocês já viram isso, não vão me errar uma questão dessa, beleza? Ah, show de bola. Agora vamos lá. Outra aplicação de força são duas aplicações, na verdade, que elas não são assim, elas não existem por si só, que é a chamada força, que é chamada de normal, e a força que é chamada de tensão. Vou colocar as duas juntas, que é para você entender as duas ao mesmo tempo. Você entendeu o seguinte, ó, a força normal é a chamada força de superfície. Força de superfície. Ou seja, você está sentado na sua cadeira, ou eu aconselho que não, mas se você estiver deitado na sua cama agora, ouvindo a aula, você não está afundando na sua cama, você concorda? Tipo aquelas areia movediças. Você não está afundando, né? Você não está na água que você vai afundando. Não. Você está em cima de uma superfície. Por quê? Porque essa superfície aqui, ó, essa superfície, imagina que isso aqui é uma cama, viu? E imagine assim, que você esteja deitado. Eu acho que não, acho que agora você está aí sentado numa mesa, mas imagine que isso aqui, ó, é uma cama, beleza? E você está aqui deitado.
A pergunta é, por que que você não afundaria nessa cama aqui, ó? Você está aqui, você está de perna cruzada aqui, ó. Você está de braços cruzados. Aqui. Aqui o fone de ouvido. E aqui o celular com a aula do professor, beleza? Aqui é uma suposição. Mas me diga uma coisa, por que que você não afunda na cama? Por quê? Porque você tem um peso, o seu peso está ali puxando para o chão, você quer o peso. E por que você não afunda? Porque a cama tem uma força. Essa cama tem uma força que te empurra para cima também, ó. Essa força, ela é chamada de normal. Força também chamada de anormal, beleza? Que é uma força que é proveniente da superfície. Não é do contato entre elas, mas é porque ela não se deixa perfurar, ela não se deixa afundar, certo? E isso é chamado força normal. Certo? Características dela. Ela sempre é perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície significa o quê? Ó? Que se a superfície estiver aqui, ou seja, se o chão estiver aqui e aqui tiver um objeto, a força normal vai formar 90 graus com ele. Ó. Se ela está aqui, ela vai formar 90 graus. A força normal vai estar aqui. No entanto, se você inclinar esse objeto, a força normal não vai estar para cima. É isso que a maioria das questões, elas tentam enrolar os alunos, é dizer assim, ó, a força normal sempre está para cima. Não, cara, a força normal só vai estar para cima quando estiver no horizontal. Quando ela estiver inclinada aqui, ou tiver um ângulo aqui, ela não vai estar para cima, não. Ela vai estar formando 90 graus. Então, se para cá, ó, tá para cá, 90 graus está para onde? Está para cá, assim, ó. Então, perceba que ela não está para cima, ela está inclinada agora. Ela estava para cima aqui, porque aqui ela formava 90 graus. E ela precisa ficar formando 90 graus. Então, é geralmente isso que é cobrado de vocês, né? Quando eu falar de força normal, o que é força normal? São três coisas. É a força de superfície, ela não deixa você afundar. Ela sempre é perpendicular à superfície. Então, se é horizontal, ela aponta para cima. E se é inclinado, ela aponta para cá. Então, veja que ela não existe por si só, não tem uma fórmula para calcular força normal. Nesse caso aqui é legal, porque ela é igual a força-peso. Aqui, ó, ela é igual a força-peso. Então, se a força-peso for 10 newtons, a força normal aqui em cima, ela também vale 10. Ó. Elas são iguais. Só que aqui ela não é igual, não. Aqui ela é diferente, ó, porque a força-peso sempre puxa o objeto para baixo. E agora eles não estão na mesma direção, de maneira que eles não podem ser considerados iguais. Certo? Eles só vão ser iguais quando for nesse sentido aqui, ó. Quando for horizontal o plano. Por isso que a gente diz que ela não existe. Não tem uma fórmula para calcular ela, não. Você geralmente calcula a outra. Você calcula o peso e em relação ao peso você encontra a força normal, como eu encontrei aqui. Certo? Então se eu disser assim, ó, melhor. Se eu disser assim, ó, aqui, e disser aqui a maçã, né? E disser assim, ó, que o peso vale 70 newtons, encontre a força normal. A força normal tá para cá para cima. Quanto vale a força normal? Nesse sistema, é bem simples. Nesse sistema. Porque não tem uma fórmula para calcular a força normal. Eu só sei que ela está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, significa que a força aqui que atua ele, ó, o de cima é igual ao de para baixo. Então, a força normal é igual à força peso. A força normal vai ser igual a 70 newtons. É assim que a gente calcula, nesse caso, força normal. Relembrando, força normal é a força de superfície e ela sempre é perpendicular. No caso da força de tensão, não. É a chamada força de cordas. Então, é a força
aplicada em cordas. Em cordas. Ou seja, sempre que você tiver um objeto, sei lá, tiver aqui um carro, e esse carro estiver sendo puxado por uma corda, a gente chama isso aqui de tensão, chama de letra T. Eu chamo de letra T, de tensão. Ou se você tiver aqui um teto, né? Se você tiver aqui um teto, e nesse teto tiver preso uma corda e tiver preso uma bola, a força que tiver nessa corda aqui, ó, nessa corda aqui, a gente chama de tensão, beleza? Letra T, assim, ó, com a setinha. Então, toda vez que tiver uma corda, você tem que lembrar que isso é a força de tensão. Força de tensão é em cordas, força normal é em superfície. Aqui também não tem como calcular, né? A força de tensão, assim, não tem uma fórmula para ela. Não, ó. Nesse caso, se esse objeto estiver em equilíbrio, vai ter um peso puxando ele para baixo. E aí, no caso, com base nesse exemplo aqui, você consegue dizer, ó, que como ele está em equilíbrio, a tensão ela é igual ao peso. Por quê? Porque ele está em equilíbrio. Ó. Então, para cima é igual para baixo. A tensão vai ser, no caso, a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque é assim que se calcula o peso. Então, logo, também vai ser assim que se calcula a tensão. Ou tração, né? Geralmente é tensão. Então, veja, esses dois exemplos não tem fórmula, como tinha anteriormente aqui, ó. Como é essa e como tinha a segunda lei de Newton. Não tem fórmula. Você geralmente calcula ela com base em outros exemplos. Encontre a força de tensão. Então, encontre a força de tensão. Geralmente você tem aqui uma corda, você tem um objeto aqui, e esse objeto tem uma massa de 7 quilos. E aí, como é que calcula a força? Muito fácil. Aí você primeiro tem que fazer, ó, quais as forças, né? Quais as forças que existem nesse bloco aí, ó. Quais as forças que existem? Aí você desenha ele bem aqui, assim, ó, na bolinha. Quais são as forças que existem nessa bolinha? Tem uma força para cá, para baixo, ó, que é a força peso. E tem uma força aqui para cima, ó, que está na corda, que é chamada força de tensão. Tem alguma outra força atuando sobre ele aqui? Não. Tem a força peso e tem a força de tensão. A tensão e tem a força peso aqui, ó. Essas são as forças que atuam sobre ele. Então, olhando para essas forças e estando ele em equilíbrio, você consegue ver, ó, que o de cima é igual ao de baixo. Então, a tensão é igual ao peso. Mas como é que se calcula peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Quanto vale a massa? Olha aqui, ó, ele diz que vale 7. Então, atenção, vale 7 vezes a gravidade. Quanto vale a gravidade? 10. Então, multiplicando 10 vezes 7, a tensão é de 70 newtons. É assim que se calcula, galera. Beleza? Alguma dúvida aí? Cara, essa aqui é de boa, né? Essa aqui é tranquilo, só alegria também, só alegria. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, beleza? E o conteúdo que estiver faltando a gente termina lá na nossa próxima aula, que eu vou disponibilizar para vocês. Deixa eu só finalizar aqui. E tchau, pessoal de casa, né?